tarde, pessoal. Seguindo com a nossa aula, vamos agora estudar português. A gente vai entrar no livro de português, na matéria de acentuação de monossílabos tônicos. E aí eu resolvi que antes de ir para o livro, a gente vai lembrar no caderno o que é a sílaba tônica. Eu não sei se todos vocês já estudaram, se todos vocês se lembram de terem estudado a sílaba tônica, né? Nós já estudamos as sílabas, já vimos que as palavras são formadas por sílabas, que são pedaços sonoros que formam a palavra, certo? Entre esses pedaços sonoros que formam a palavra, existe um que ele é falado com mais força. Por exemplo, quando você vai chamar alguém, se alguém for me chamar, vai falar assim, Simone, né? Então, o mone, o mo é maior, não é? O mo não é mais forte? Então, a sílaba tônica do Simone é o mo, né? E assim a gente consegue descobrir as sílabas de todas as palavras. Eu me lembro ainda de quando eu estudava, que a minha professora falava assim, tá com dúvida na sílaba tônica? Chama! Então, por exemplo, eu tô com dúvida na sílaba tônica de cama. É o K ou é o MA? Cama, cama. Chama, cama. É o K. Certo? Tem uma dica. Quando a palavra é acentuada, o acento fica na sílaba tônica. E a gente vai usar esse conceito também para acentuar algumas palavras. Então, às vezes a gente fica assim, tem acento ou não tem acento? Será que eu boto acento? Será que eu não boto acento? Existem regras para acentuar as palavras. E algumas têm acento e outras não têm acento, mas têm sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica, ok? Então agora pega o seu caderno de português, lápis e borracha e vamos copiar sobre sílaba tônica. Bom, vocês se lembram que a gente podia classificar as palavras de acordo com a quantidade de sílabas, né? Palavras com uma sílaba são as monossílabas. Com 2 sílabas, dissílabas. Com 3 sílabas, trissílabas. Com 4 ou mais sílabas são as polissílabas, certo? O português tem mania de classificar tudo. Então, a gente vai classificar também as palavras de acordo com a sílaba tônica. Então, copia aí, ó. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. De acordo com a posição da sílaba tônica, se ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima, a gente vai classificar as palavras, tá certo? Dá um pause aí para copiar. Então, vamos lá. Olha só. Elas podem ser chamadas de oxítona quando a sílaba tônica for a última. Não importa o número de sílabas que ela tenha. Se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Tipo, sofá. Tem até acento, olha lá. Sofá. Paroxítona quando a sílaba tônica for a penúltima. Então, só poderão ser paroxítonas palavras a partir de 2 sílabas, porque tem que ter a última e a penúltima, certo? Lápis é paroxítona. Proparoxítona quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Então, eu já sei que só será antepenúltima, só será paroxítonas palavras a partir de 3 sílabas, para ter a antepenúltima, certo? Por exemplo, mágico, tá? Vamos lá, então. Então, ó, aqui já tem a primeira regra que a gente vai poder aprender. Atenção! Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, se eu perceber que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, eu acentuo. Porque existe uma regra que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aqui vocês vão fazer o primeiro exercício de sublinhar a sílaba tônica dessas palavras. Lembrem-se da dica do acento.
E aqui eu já botei o enunciado do número 2. Classifique as palavras em O para oxítonas, P para paroxítonas e PP para proparoxítonas. É importante que para fazer esses exercícios, vocês saibam separar as sílabas corretamente, tá? Então, separem as sílabas corretamente para saber quantas sílabas a palavra tem, qual é a última, qual é a penúltima e qual é a antepenúltima, para depois saber qual é a sílaba tônica, ok? Muito bem. Daqui nós vamos para o livro, certo? Então, agora que vocês já fizeram o caderno, já estudaram a sílaba tônica, nós vamos para o livro. Eu esqueci de falar para vocês que o gabarito do trabalho sobre o tempo presente do verbo, no modo indicativo, já está lá na plataforma, tá? Tanto do livro quanto do caderno, ok? Então, vamos lá. Na página 82, a gente fez até o número 3, que falava sobre o verbo presente. E agora vem acento gráfico em palavras monossílabas tônicas e oxítonas, certo? Então, você já aprendeu que toda palavra tem uma sílaba tônica. Já falamos sobre isso. E pode ser classificada de acordo com a posição desta sílaba. Leia o quadro para recordar e depois faça o que se pede. Aí aqui nesse quadro lilás, que aliás teve uma aula aí que eu falei quadro azul, não sei porquê. No quadro lilás, tá? Ele vai lembrar isso que a gente colocou no caderno, só que tem um detalhe a mais. Olha só, ele coloca assim, olha. Quanto à acentuação tônica, as palavras podem ser classificadas como... Ele bota uma classificação a mais. Eu botei no caderno oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Mas lembra que eu falei para vocês assim? Todo monossílabo é oxítono, porque só tem uma sílaba, né? E aí ele tem um nome especial. Olha só. Ele pode ser monossílabo átono e monossílabo tônico. Vamos ver qual é a diferença entre eles? Então, vamos lá, olha. As monossílabas átonas são pronunciadas com pouca intensidade e não apresentam acento gráfico. Por exemplo, A, D, mais, não tem acento gráfico, certo? Elas são fraquinhas. Ninguém chama A, D. Se chamar D de Denise, bota um acento lá, porque aí ela virou tônica, porque ela tá forte, tá? Então, essas palavrinhas que a gente usa nas frases, elas são fraquinhas, elas fazem a ligação entre um termo e outro, elas não estão ali para aparecer muito, e elas são chamadas de monossílabos átonos. As monossílabas tônicas são pronunciadas com bastante intensidade, e podem ou não apresentar acento gráfico de acordo com as regras de acentuação. Exemplo, sol, pá, mãe, tem acento gráfico, certo? O sol não tem acento gráfico, depende da regra de acentuação, que nós vamos estudar agora, tá? Então, aí ele fala das oxítonas, que são aquelas que apresentam na última sílaba da palavra, e aí ele não considera os monossílabos mais, porque agora ele já ensinou que o monossílabo é uma palavra especial. Ou ele é átono, ou ele é tônico. Então, oxítona vai ser aquela palavra que tem mais de uma sílaba e que a última sílaba é a tônica. Então, apresenta a sílaba tônica na última sílaba da palavra. Exemplo, café, quintal, certo? Paroxítonas apresenta a sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. Madeira, tórax. Por isso que não está certo falar tórax. Não está certo. É tórax, certo? Proparoxítonas apresentam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba da palavra. História. Aí você já vai saber, olha só,
Se história tem acento, então esse iria é um hiato. História. Proparoxítono. Lâmpada. Proparoxítono. Vamos lá. Agora, releia os trechos tirados do capítulo 1, artigo 14 do EC, e observe as palavras em destaque. Aí ele vai querer que você classifique essas palavras que estão em destaque em oxítonas, que a gente vai lembrar que não vão ser as monossílabas, vão ser as oxítonas, porque agora a gente já sabe que existe uma classificação especial para monossílabos. Monossílabos tônicos e monossílabos átonos, ok? Então, eu vou classificar em oxítonas, em monossílabos átonos e em monossílabos tônicos, ok? Vamos ver então. Atenção, é monossílabo? Não, mas tem um tio na última sílaba, então ela é oxítono. Terá, não é monossílabo, tem um acento na última sílaba. Terá é oxítono. Será é oxítono. Bebê é oxítono. Bucal é oxítono. Tem acento, é forte e é monossílabo tônico. Muito bem. Muito bom. Facilitar. Oxítona. Em consulta pediátrica. Em é forte. Monossílabo átono. Seu. Não é forte também. É átono. Ok? Então, percebem essa diferença? Vamos ver o que o nosso quadro lilás tem para nos dizer. Você observou que as palavras monossílabas e oxítonas podem ou não apresentar acento gráfico. Conheça as regras de acentuação dessas palavras. Então, olha só. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas, que são aquelas fortes, terminadas em aás, eés, oós. E em ditongos abertos, és, els, ois, ou ei, el, oi. Exemplos: pá, fé, pó, céus, dói. Ok? Isso aqui a gente tem que, guardar na cabeça. Ai, tia, mas é muita coisa para guardar. Sabe como é que a gente lembra? Lendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente grava essas regras. Tá? Então, vamos lá. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em aás, eés, oós, em, ens e em ditongos abertos. Ei, eis, el, els, oi, ois. Exemplos: sofás, café, avós, parabéns, heróis, pincéis, chapéu. Então, ele agora já deu a regra da oxítona, que não é monossílaba tônica, certo? A monossílaba tônica é aquela que tem uma sílaba só. A oxítona, ela tem mais de uma sílaba, sendo que a última sílaba é acentuada. As palavras monossílabas átonas nunca são acentuadas. Essa é uma regra, tá certo? E aí, a página 84, eu vou querer que vocês façam sozinhos, né? Pra gente poder ver se vocês entenderam, se aprenderam, se as dúvidas vão surgir. Combinado? Então, aguardo vocês no Meet para tirar dúvidas com relação a esse ou a qualquer outro assunto que a gente já tenha dado, tá bom? Um beijo e até as 4 horas.